Entre as frestas do tempo, existe um momento que ninguém deveria visitar: o último segundo do Apocalipse. Não é um instante comum, é uma rachadura no tecido da existência, onde a realidade se curva sob o peso de sua própria destruição. No Brasil, o coração do cenário é uma cidade pulsante, agora morta, São Paulo, com seus arranha-céus como esqueletos gigantes. Aqui, o tempo é um ciclo torturante, repetindo um instante que parece durar para sempre. Um homem ousou voltar a este momento, não uma, mas muitas vezes. O que ele encontrou não foi salvação, mas o lento despedaçar de sua mente e de sua alma. O Apocalipse não é só a morte do mundo, é a morte da esperança. Este homem, sem nome e sem rosto, que ainda parece humano, acreditou que podia vencer o tempo, mas acabou aprisionado em seu horror mais profundo. Ele despertou no meio do caos. Um céu vermelho como sangue cobria a cidade. As nuvens pulsavam, não como vapor, mas como carne viva, inchadas e prestes a explodir. No chão, São Paulo parecia um cemitério de aço e concreto, seus prédios tombados como cadáveres. Ele tropeçava nas ruas cobertas de cinzas, onde mãos saíam da poeira, congeladas no momento do desespero. Ao longe, um redemoinho de energia engolia tudo: carros, pessoas, até o próprio ar. Ele viu um ônibus tombado com os passageiros ainda presos dentro, seus corpos retorcidos e gritando em agonia silenciosa, como se o som tivesse sido sugado do mundo. Tentou correr, gritar, avisar, mas não havia ouvidos para ouvi-lo. No meio do caminho, encontrou uma mulher, ou o que restava dela. Sua carne pendia em fiapos, mas seus olhos brilhavam com algo quase demoníaco. Ela sussurrou palavras que ele não entendia, mas a mensagem era clara: você está sozinho, sempre esteve. Preparado com ferramentas que julgava úteis, ele retornou ao segundo maldito. Desta vez, o cenário parecia pior, como se o tempo e o apocalipse fossem cúmplices, ajustando-se para sufocá-lo. O céu escurecia ainda mais, e as nuvens, agora completamente negras, desabavam em pedaços viscosos que queimavam a pele. Ele caminhava por uma rua onde as luzes dos postes piscavam, embora a energia não existisse mais. Vultos se arrastavam nas sombras, com olhos brilhantes que o fitavam, como predadores aguardando o momento certo para atacar. Em uma esquina, encontrou um grupo de crianças. Seus corpos em decomposição avançada
mas ainda se movendo, seus olhos fixos nele. Elas carregavam ossos nas mãos e cantavam uma melodia perturbadora. Ele recuou, mas as sombras das crianças pareciam se esticar, tocando seus pés. Na fuga, sentiu o chão ceder e algo o segurou pelos tornozelos. Ele viu mãos esqueléticas saindo da terra e ouviu uma única frase: "Por que você luta por um mundo que já morreu?" Depois de tantas viagens, o conceito de tempo começou a desmoronar. Os dias e noites se misturavam. Os momentos antes e depois do apocalipse pareciam um só. Ele voltou novamente, mas sua mente estava quebrada. Tudo parecia vivo e, ao mesmo tempo, morto. As paredes dos prédios respiravam, cobertas de algo que parecia carne humana pulsando lentamente. Em um beco, encontrou uma catedral que jamais havia estado ali antes. Suas portas estavam abertas e lá dentro o cheiro de podridão era quase insuportável. No altar, um espelho fragmentado refletia não só sua imagem, mas centenas de outras versões de si mesmo, todas mais deformadas. Sua pele estava rasgada, seus olhos eram buracos vazios. Ele gritou, mas o espelho respondeu com risos. Ao tocar o vidro, sentiu sua carne se queimar, como se o espelho fosse feito de puro ódio. Ele voltou para sua base em um estado de completa confusão, tremendo e sussurrando para si mesmo palavras sem sentido. Agora, o apocalipse já não era apenas um evento, era uma presença. Ele voltou e viu algo que parecia diferente, mas ainda mais terrível. Em uma praça tomada pelo caos, encontrou outros como ele, ou pelo menos era o que acreditava. Eram figuras translúcidas, borrões de forma humana, movendo-se em agonia perpétua. Eles murmuravam, suas vozes ecoando como gemidos do fundo de um poço sem fim. Ele tentou se aproximar de um deles, mas ao tocar a figura, ela desmoronou em cinzas que pareciam grudar em sua pele como uma marca indelével. Foi então que percebeu: cada tentativa de salvar o mundo criava um eco, uma nova versão de si mesmo, todas presas no mesmo segundo. Ele não estava lutando contra o apocalipse, mas alimentando-o, multiplicando-o. E cada novo ciclo o levava para mais perto do coração do horror, onde algo esperava por ele. No último ciclo, antes do colapso de sua própria sanidade, ele encontrou o que havia no centro do apocalipse. Não era um redemoinho de destruição, mas uma entidade invisível, mas tangível. Ela parecia existir em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sentia sua presença com um peso esmagador em seu peito, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo comprimida por algo além de sua compreensão. A entidade não precisava falar, mas falou. Suas palavras ressoavam dentro de sua cabeça, cada sílaba
uma agulha perfurando sua mente. Você é o início e o fim. Sua teimosia é o que nos alimenta. Você voltou tantas vezes que agora faz parte de nós. Ele tentou resistir, mas sua visão começou a se turvar. Seus ossos pareciam se dissolver, seu corpo se transformando em um fragmento do apocalipse. Quando despertou, não sabia mais quem ou o que era. Ele foi jogado mais uma vez no último segundo do apocalipse, mas agora não havia mais planos, ferramentas ou esperança. Ele não tentava salvar ninguém, mas apenas observava. O que antes era uma cidade, agora era um pesadelo pulsante. As ruas haviam desaparecido, substituídas por veias gigantes que bombeavam um líquido escuro e fétido. As pessoas que restavam não eram mais humanas. Seus corpos estavam fundidos à paisagem, seus rostos contorcidos em expressões de puro sofrimento. Ele caminhou entre eles, sentindo seus olhos o seguirem. Cada passo parecia puxá-lo para o fundo de um abismo invisível. Ao longe, viu uma figura de pé, completamente imóvel. Quando se aproximou, percebeu que era ele mesmo, ou uma versão de si que havia sido completamente devorada pelo apocalipse. Esta versão sorriu, um sorriso que parecia se esticar por toda a cidade, e disse: "Você sabe como termina. Sempre soube." Ele caiu de joelhos, finalmente percebendo que não havia redenção. Cada tentativa não era um ato de coragem, mas de orgulho, um esforço fútil para controlar o que estava além da compreensão humana. No último momento, ele viu a entidade novamente, agora clara como um reflexo monstruoso de sua própria essência. O mundo ao seu redor desmoronou em um rugido ensurdecedor, e ele sentiu sua carne ser arrancada dos ossos, camada por camada, enquanto sua consciência era dilacerada. Quando o silêncio finalmente chegou, ele não estava mais lá. Apenas o apocalipse permanecia, pronto para reiniciar o ciclo mais uma vez.